É comum os termos treliça espacial e estrutura espacial para referir-se às treliças tridimensionais. Elas são casos particulares das estruturas reticulares tridimensionais, sendo formadas por duas ou mais malhas planas, em geral paralelas, conectadas por meio de diagonais ou montantes, e suas conexões devem ser rotuladas e os carregamentos aplicados a nós. Como podemos observar nas duas imagens, temos exemplos de treliças tridimensionais. Em vários casos, principalmente para o índice de esbeltez inferiores a 70, a força normal resistente de ensaio chega a ser 2 vezes menor que os valores obtidos teoricamente. Isso mostra a grande influência da variação da seção no comportamento das barras comprimidas de treliças espaciais e alerta para os cuidados que se fazem necessários para o dimensionamento desses elementos. No trabalho desenvolvido por Silva em 99, foram ensaiados 9 módulos de treliça espacial e os módulos são constituídos por barras de seção circular com extremidades estampadas conectadas por nós de aço. Aqui temos a imagem dos módulos desenvolvidos por Silva em 99. O objetivo desse trabalho era avaliar o comportamento de barras de seção circular com extremidades estampadas submetidas à compressão, considerando as condições de vinculação na estrutura. Os resultados experimentais foram determinados partindo-se de deslocamentos medidos na seção central da barra e admitido comprimentos de flambagem de nó a nó, de centro de furo a centro de furo e do trecho de seção constante. Os ensaios de Silva em 1999 introduziram uma novidade, que é o uso de 2 tubos concêntricos. Essa solução seria uma alternativa à escassez de diâmetros comerciais. No entanto, os resultados experimentais não foram satisfatórios quanto comparado aos teóricos. Aqui temos imagem do sistema de ligação proposto por Deixe em 1998. Deixe apresenta resultados experimentais em estruturas formadas por barras tubulares com extremidades amassadas, nós típicos e nós de aço. Foram ensaiados 4 treliças espaciais com dimensões e planta de 12 por 12 e altura de 1,5. O arranjo dos elementos era do tipo quadrado sobre quadrado diagonal. Em todas as estruturas ensaiadas, o carregamento último experimental resultou muito inferior ao previsto teoricamente. Os resultados experimentais mostraram que a tipologia de ligação apresentada se mostram ineficientes para o uso da estrutura. O comprimento da extremidade estampada dos tubos é excessivamente grande e os nós têm rigidez insuficiente para absorver as solicitações que lhes são impostas. Nas imagens abaixo é possível ver o modo de ruína para a treliça espacial com nós e um gráfico que mostra o comportamento da força aplicada vezes deslocamento. Aqui temos o modo de ruína para a treliça espacial com nós de aço. As estruturas construídas por nós típicos apresentam resistência e rigidez à flexão inferiores às estruturas com nós de aço. O protótipo misto apresenta resistência com valores compreendidos entre os obtidos para outros 2 sistemas. Vale ressaltar que os protótipos têm elevada relação altura versus 1 por 5 e, como consequência, são muito sensíveis ao efeito de forças cortantes, prejudicando conclusões sobre os nós centrais em região das estruturas com predominância de flexão. A tabela abaixo apresenta resultados experimentais e teóricos obtidos com o modelo de treliça em regime elástico linear. Em 1999, foi realizada uma análise numérica via elementos finitos, do nó típico do protótipo ensaiado por Maiola. Na modelagem desenvolvida, os pontos nodais da estampagem da extremidade foram acoplados, ou seja, não foram considerados os escorregamentos entre barras e a interação entre barras e parafusos. Mesmo com essa simplificação, o modelo apresentou dificuldades de geração da geometria e da malha de elementos finitos. Como podemos observar no gráfico abaixo, o modelo teórico não consegue atingir o carregamento crítico experimental. Embora na fase inicial do carregamento os resultados teóricos e experimentais sejam quase coincidentes, não é possível tirar conclusões sobre o desempenho do modelo acima desse limite, que corresponde a 1/3 do carregamento último experimental. No Brasil, as pesquisas sobre treliças espaciais estão fortemente embasadas em análise experimental. Isto se faz necessário devido à dificuldade de avaliar o comportamento estrutural das tipologias de ligações utilizadas com os modelos teóricos tradicionais. É imprescindível dispor de dados ensaiados de laboratório para aperfeiçoar os modelos existentes.
No Brasil, as pesquisas estão em fase inicial de desenvolvimento com um vasto campo de estudo enfocando aspectos importantes das treliças espaciais que venham a incrementar o conhecimento e a utilização dessas estruturas. Abaixo temos as principais vantagens da utilização de treliças espaciais. A primeira é o comportamento tridimensional, que permite uma distribuição de esforços bem homogênea, possuem grande rigidez à flexão, alto grau de indeterminação estática e podem apresentar grande número de barras. Pode ser fabricada em pequenas partes ou elementos de peso próprio reduzido, facilitando o transporte e a montagem, e o espaço entre os bandos superiores e inferiores podem ser utilizado para a passagem de instalações diversas. O uso de 2 malhas de banzo é o mais comum adotado nas aplicações práticas, porém, as treliças espaciais com 3 malhas de banzo podem ser uma alternativa econômica e podem substituir a de 2. Abaixo temos arranjos geométricos empregados em treliças espaciais. O primeiro é o quadrado sobre quadrado sem diagonais, arranjos quadrado sobre quadrado, quadrado sobre quadrado com aberturas internas, quadrado diagonal sobre quadrado e o quadrado diagonal sobre quadrado diagonal. Abaixo temos treliças espaciais com barras em seção L e U. As treliças espaciais podem ser apoiadas em pilares de concreto ou de aço, diretamente em um nó de banzo inferior ou superior. Aqui temos os tipos de apoios mais comuns e o detalhe de apoio da treliça espacial em pilar de concreto. E aqui podemos observar o detalhe de apoio de treliça espacial utilizando pirâmide invertida, também conhecida como pé de galinha. O tipo de ligação a ser utilizado em estrutura espacial é resultado da combinação dos seguintes fatores: a forma da estrutura, a disposição dos elementos e o tipo de seção transversal. Aqui temos um exemplo de ligação soldada. O sistema Mero foi um dos primeiros sistemas de ligação patenteado para estruturas espaciais que foi desenvolvido na Alemanha entre 42 e 43 por 2 engenheiros. O Mero é formado por uma esfera de aço com dimensões padronizadas que pode ser conectadas com esse sistema até 18 barras em planos diferentes. Atualmente, no mercado mundial de estruturas espaciais, existe uma grande variedade de sistemas de ligação, cuja filosofia é originária do sistema Mero, ou seja, nós esféricos. Ironicamente, uma das desvantagens do sistema tipo nó esférico é o alto custo em consequência de refinados processos de fabricação, utilizando os equipamentos e mão de obras especiais. Devido ao custo dos sistemas tipos nós esféricos, pesquisadores, empresas e projetistas têm buscado soluções para ligações entre treliças espaciais, que alinhem eficiência estrutural, econômica, facilidade de fabricação e montagem. O sistema Catros utiliza tubos de seção retangular no banzo superior, barras chatas no banzo inferior e tubos circulares com extremidades estampadas e dobradas nas diagonais. Os elementos são conectados juntos por meio de um único parafuso, conforme podemos observar nas imagens. No Brasil, com exceção de obras que utilizam o sistema Mero em alguns sistemas de ligação patenteados, as ligações entre treliças espaciais são realizadas com o amassamento das extremidades da barra, que são justapostas para formar um nó conectado por um único parafuso. Utilizam-se também ligações através de chapas isoladas ou associações de chapas formando um nó capaz de receber várias barras numa mesma direção. Os principais sistemas de ligação utilizados no Brasil serão descritos a seguir, ressaltando que algumas denominações de detalhes de nós apresentados não são padronizadas, o que não impede que se encontre em textos ou catálogos técnicos o mesmo nó com outras denominações. O sistema Bemol-Varitech é formado por um nó em aço fundido, onde são conectados por parafusos, barras de seção circular com chapas de ponteira soldadas em suas extremidades. Esse sistema de ligação é muito parecido, pelo menos nos termos geométricos, com o sistema holandês. Outro sistema de ligação desenvolvido no Brasil é o AXE, que é utilizado em estruturas espaciais em alumínio, produzido e comercializado pela empresa Perfil do Rio Grande do Sul. O segundo é o Aluaço Space, que também é desenvolvido no Brasil, mas a comercialização desses sistemas é muito recente e, portanto, sua utilização ainda é bastante limitada. O nó típico é o mais comum e também o que merece mais atenção quanto ao seu desempenho dentre os outros sistemas de ligação brasileiro. Abaixo é possível ver um exemplo dessa conexão
em que 8 barras com extremidades amassadas são unidas por um único parafuso. Na figura abaixo, apresentamos um modelo típico de barra comprimida de treliça espacial. Um aspecto importante é o fator de haver diferença nos comportamentos entre uma barra isolada e uma barra inserida na estrutura. Nesse caso, as características da ligação podem conduzir à coeficiência da flambagem diferente dos valores teóricos normalmente adotados. Ao analisar uma estrutura, objetiva-se conhecer deslocamentos e esforços internos, que é uma consequência das ações externas já aplicadas. Ao longo da história da engenharia estrutural, foram desenvolvidas diferentes técnicas de análise. A referência ao comportamento de um sistema estrutural está ligada ao tipo de resposta da estrutura em relação a carregamentos que lhe foram impostos. Os deslocamentos e deformações dos elementos e carregamento que causam o colapso da estrutura compõem a resposta estrutural. Nesse estágio de comportamento, as deformações na barra e os deslocamentos da estrutura são proporcionais ao carregamento aplicado. Se a estrutura conserva um comportamento linear em condições de serviço, sua análise pode ser realizada de maneira convencional. No comportamento não linear, não há proporcionalidade entre o carregamento aplicado e as deformações ou deslocamentos. De maneira geral, podemos identificar 3 tipos de comportamentos: não linear física, não linear geométrico e não linear de contato.